Gazeta News. Boas viagens pedem uma boa agência. Sun Brasil, 17 anos de ótimos serviços. Ligue e receba tratamento preferencial. 305-374-5333. Estamos de volta. Voltamos. Viu que foi VaptVupt? Não é? Estou aqui com a Adriana Tanese Nogueira para o nosso Papo Terapia toda segunda-feira. E hoje o assunto tá picante, tá não, Adriana? É um bom assunto natalino, né? A gente tá no Natal, com as também. pessoas se querendo bem, querendo fazer o bem. E a gente quer que elas façam o bem, sim. Porque perdão é uma coisa boa, né? É uma coisa boa, né? Desde que seja de verdade, assim, que seja resolutivo. Isso que eu quero dizer. Perdão é uma coisa para resolver, mas nem sempre, né? Nem sempre. A gente é que se fala muito de perdão, é muito bonito, né? Se falam muitas coisas bonitas, mas perdão é uma coisa complicada de implementar de verdade dentro da gente. A gente pode até dizer, né? Por isso que no título a gente colocou que perdão não é mental, não é uma coisa, eu quero perdoar. Mas as tuas emoções estão ainda lá, em rebuliço. A mágoa está ainda lá, o sentimento de injustiça, a raiva. E as emoções, essas emoções precisam ser escutadas, precisam ser acolhidas antes de a gente querer tapá-las. Esse negócio da pessoa falar assim, eu quero perdoar, você acha que o perdão ele é visto como se fosse um dever? Sim, eu acho que é visto aquela como coisa se fosse um dever. E que não acontece de verdade, não. Você fala que é um dever, mas... eu acho que as pessoas se sentem, muita gente, na obrigação de perdoar, né? Quando elas querem ser boas, né? E o que eu quero enfatizar é que a bondade não é uma coisa, né? Que assim, que a gente decide e baixa o aplicativo e aí você tá num estado zen e perdoa e de repente você não sente mais nada, tudo está esquecido. Não existe isso. Não existe. Bom, então a gente já partindo desse princípio de que não é bem assim, então a gente está vendo que não é uma coisa fácil, é isso que você está dizendo, olha, perdoar não é fácil, mas... ele pode ser desenvolvido, é isso? Sim. Como é que a gente, vai perdoar? Em primeiro lugar, a gente tem que... Quando que acontece a necessidade de perdão nasce primeiro porque a gente se sente injustiçado, né? Tem alguma coisa ruim que aconteceu conosco. Porque assim, se eu fui maltratada porque eu fiz uma coisa ruim contra você, né? Não é... Eu perdoo o quê? Uma injustiça que foi feita contra mim, que eu sinto como não certa. Então você é uma vítima, minha? Eu sou uma vítima, exatamente. A vítima, a gente se sente vítima, que é verdade, a gente foi vítima de alguma coisa. E isso gera sentimentos, né? Gera mágoa, gera raiva, e esses sentimentos precisam, em primeiro lugar, ser aceitos. Acolhidos e aceitos. E, na verdade, pode demorar muito tempo. Às vezes a gente precisa chorar muito tempo. Gente, perdão demora, né? Eu conheço casos de gente que perdoa, mas demorou assim, tipo, quanto, né? Não tô falando de 1 ano, 2, não, 10, 20, é isso mesmo? Exatamente. É difícil assim, né? Quanto mais próxima for a pessoa que fez o abuso, a agressão, a ofensa, e mais repetidas vezes, e menos a gente entender o que aconteceu, porque a gente fica, por que a pessoa fez isso? Porque se a gente, até às vezes a gente entendesse, fica mais fácil, processar, mas a gente não entende por que uma pessoa fez isso conosco. E muitas vezes, então, quanto mais próxima for a pessoa, mais vezes estiver nos ofendidos, humilhado, excluído, nos feito sentir mal, mais demora. E aí você tem que, na verdade, não quer dizer que você vai tratar necessariamente mal a pessoa, mas vai ficar aquela coisa dentro de você. E eu acho muito importante a gente se respeitar. E um dia, eu digo isso por experiência, inclusive própria, um dia você vai simplesmente sentir que aquilo foi embora. E foi embora de verdade. E aí você tá livre. Ok, assim, qual que é o, vamos dizer assim, você está me falando de perdão, dessa dificuldade. O mais difícil mesmo é o da traição? Sim, eu quero estender, eu acho que a traição é muito ruim, né? E eu quero estender traição não só homem e mulher, a traição de confiança, a traição de lealdade, a traição, que um amigo, um parente, uma pessoa próxima, alguém às vezes que você nunca fez nada de mal, faz, né? Mas Isso é terrível. Se você é traído ou se sentiu traído, coisa do gênero, é muito mais difícil, mas é possível?
Sim, é possível trair. É possível a gente perdoar, sim. É possível. Como eu repito, a gente precisa fazer uma investigação séria dentro da gente. Deixar esses sentimentos saírem, ou seja, no sentido, não que você vai bater na porta da pessoa e brigar com ela necessariamente, às vezes até, mas isso não resolve, na verdade. A gente tem que, assim, é uma mágoa dentro que ela tem que ir e se dissolvendo aos poucos. Como é que a gente perdoa uma traição, Adriana? Me diz um caso assim, como é que é? A gente quer saber, porque não, é uma coisa difícil. É uma coisa difícil. Dunga, eu posso contar 2 casos, tá? Ok. Um é de casamento. Sim. Que é um dos mais comuns, que eu acho que assim, tem muita gente que, de casamento desfeito que não perdoa o ex nunca, ou é vice-versa, ou a ex nunca. Uma coisa maluca. Pois é, o caso que eu vou contar é de um casal que, na verdade, ficaram juntos, né? Mas porque aquela traição, quando você, depende, tem caso e caso, né? Mas até que no caso a traição foi um episódio circunscrito no tempo, uma situação estúpida, da qual ele se arrependeu, que ele levantou, que ele quis buscar uma resolução, e isso desencadeou uma série de raivas, de ressentimentos, mais assim, gigantescos nela, em toda a família, né? Só aquelas ondas, aqueles tsunamis, né? Mas no final, aquilo que ele levantou ajudou para que a relação se reformulasse sobre uma nova base. Entendeu? Okay. Assim, era como uma coisa que precisava ser alavancada para os dois poderem evoluírem no novo patamar. E a relação continuou. E de fato ficou assim mais suave, mais solta. E se entende? Porque não era aquele tipo de estupidezes que muitos homens cometem, agora também mulheres, de trair porque tem uma oportunidade, assim, não porque realmente tinha um envolvimento. Então, maior, você falou agora de trair porque teve oportunidade e a gente tá meio fala de vingança. Você acha que a vingança é o inimigo do perdão? Sim, a vingança é o inimigo. Eu acho que o sentimento de vítima, né? De vítima que não tem solução, de injustiçado é o pior. E vingança é muito importante também. Mas a gente tem que entender nessas situações de traição a nossa parte. Porque às vezes a nossa ingenuidade entra no meio, né? Sermos muito bobos. No caso dessa pessoa, ela se deu conta dela não ver coisas que estavam assim debaixo do nariz, né? Não que seja uma justificativa para ele, mas assim, a gente vai aprendendo. Se a gente conseguir aprender a partir daquela traição, daquela mágoa, daquele, né? Aí é mais fácil perdoar. É isso que é o problema. Quando a gente não consegue realmente entender o que diabo aconteceu, demora muito mais tempo. Aí, uma das coisas outro exemplo que eu quero dar é quando você foi traído nas expectativas que você tinha com relação a uma pessoa que foi muito querida, que sempre foi, não teve nunca briga, nunca aconteceu nada de mal, mas a pessoa te traiu, a pessoa virou as costas para você, a pessoa não estava lá quando você precisava, a pessoa, tem muitos casos assim, né? A pessoa não, enfim, não retornou o carinho que você deu. E aí? Fica difícil. É difícil, né? É difícil trabalhar. Mas assim, tem alguma situação em que o perdão ele não é possível? Eu acho que não tem nenhuma. Não. Tipo assim, porque tem essa. A gente tá falando, tem essa coisa de criminoso, a gente tá em meio também de tantas denúncias, essas coisas de crime, que a pessoa que foi a vítima, né? Ou então parentes, aquelas coisas todas, porque esse daí eu costumo ver como um perdão realmente sublime, a pessoa que consegue perdoar isso, né? Um assassinato, que você aquela tá vindo toda. de outro lugar, né? Você tá vindo do jornalismo. Não, até agora me ocorreu, porque fala assim, será que isso... Agora tem aquele que não adianta, né? A pessoa não consegue perdoar nunca, enfim. Não. Isso aí, do meu ponto de vista de terapeuta, quando eu vejo muitas situações de vidas passadas, são essas. Eu mesma percebi isso em mim. Tem algumas marcas que ficam por séculos. Né? Passar por extermínio, por massacre, por injustiças assim profundas. E isso, na verdade, é o que motiva muitas encarnações complicadas e conflitos familiares.
Eu conheço vários desses, assim, por exemplo, de mãe que foi assassina, quer dizer, de mãe tendo filho que foi inimigo mortal, foram inimigos mortais. Então a mãe tentando fazer o bem, porque nessa encarnação já, né, tá aí para isso, mas não conseguindo, porque dentro não tá resolvido. E aí dando um desastre. Não, é muito. E aí a gente volta no tempo. Tem muita coisa que aconteceu na história, né? Como que a gente perdoa? Claro, é muito complicado. Por isso, só vemos a Segunda Guerra Mundial, né? E ela gerou um extermínio monstruoso. Tanto é que depois a gente caiu culturalmente numa fase de descrença. Teve a filosofia teve o existencialismo, a dúvida, né? Deus existe? Como que pode Deus fazer acontecer uma coisa dessas, né? Então, e aí eu acho que é uma questão de muito tempo para digerir. São eventos históricos gigantescos. Agora, voltando ali, agora pra gente né? Um pouco a gente vai pincelando tudo. Mas o perdão de fachada, né? Que a gente começou falando disso. O perdão de fachada. Quer dizer, tem aquelas pessoas que, politicamente correto, não, claro, eu te perdoo tudo, mas no fundo ela não consegue superar, porque tem aquelas pessoas que você está conversando, não, eu perdoo, mas até você mesma, até comigo já aconteceu, aí vira e mexe, ela pega e lembra. Sim. Aí você fala, mas você não tinha perdoado? O que você está lembrando de novo? Isso já não passou, já não esqueceu? Não, mas é que não, é só para recordar. Ela perdoou de verdade? Não. As pessoas tendem a ser politicamente corretas, religiosamente corretas, né, moralmente corretas, e como se faz isso? É muito simples a receita. Eu vou passar aqui, gente. Você pega o sentimento que incomoda, coloca numa gaveta, tranca e esquece, faz de conta que não existe. Okay. Aí, só que essas coisas que a gente guarda, é como guardar produto perecível, e uma hora ele vai começar a feder. E vai começar exalar tudo. Exatamente, exalar. E aí a gente vai ter, assim, frasezinhas aqui, entendeu? Um comentário lá, uma postura aqui, que às vezes todo mundo nota, mas você não, porque você não quer sentir, né? Isso chama-se uma repressão, você faz de conta que não existe, porque você não quer se ver, né? Tem muita gente que sente raiva, a raiva então nem se fala, né? A raiva é uma precisaria um programa só para isso, porque a raiva, as pessoas não gostam de sentir raiva, acham que é feio sentir raiva. Mas aí sentem. Reprimem. E sentem, né? Porque é normal, porque se eu te der um soco agora de repente, se você não sentir raiva, você é uma tonta, né? Depois você pode barata. Oi, sangue, tudo bem? Depois você pode até parar e pensar, né? O que aconteceu com a Adriana? Mas no primeiro impulso é esse. É uma raiva, claro. É um instinto natural, e acho. De autopreservação, claro. Exatamente. Então a raiva precisa ser aceita, trabalhada depois, né? Para que a gente possa entendê-la. Mas assim, e o perdão nasce de você ter feito esse trabalho, de ter entendido a tua raiva, tentado, né, aos poucos, com calma, entender o outro lado, mesmo que o outro lado seja, a pessoa não queira nem saber, nem falar sobre o assunto, não esteja falando com você, mas como te atingiu, você tem que tentar entender, não para justificar, mas entender que diabo aconteceu, e aí talvez um dia você consegue simplesmente deixar cair e não sentir mais. Entendeu? Na verdade, perdão é você não sentir mais o ressentimento, a mágoa, a vontade de se vingar, a vontade de fazer o outro sofrer, que é o que a gente, né, primeiro. Pois é, esse negócio de se vingar, de fazer o outro sofrer, porque gente, eu conheço que a gente assim, enquanto eu não fizer a pessoa sofrer o que eu sofri, eu não vou sossegar no sentido, talvez eu não, aí eu perdoo, aí eu deixo passar, daí acabou. Existe isso? Existe, né? Você acabou de falar, justamente existe, mas é um peso, né? Sim, porque a pessoa tem que se vingar, fala, não, tem que fazer, enquanto a pessoa não sofreu o que eu acho que ela tem que sofrer, aí depois ela fala, não, acabou, tudo bem. Será? Não sei também, né? Pois é. A tua vida fica bem vinculada a uma outra pessoa, a uma situação específica. Eu acho que é uma enorme perda de outra pessoa, pode anos, e você ficar naquele tempo todo esperando ou mexendo os pauzinhos em vez de fazer a tua vida. A questão do perdão é íntima, não é uma coisa que a gente faz com o outro.
A gente pode pro outro pedir perdão, que é um outro assunto, mas o perdão que a gente dá é conosco. Não precisa nem falar pro outro. É certo. Me fala uma coisa, pedir perdão e ser perdoado, o que é mais difícil, né? Quer dizer, você ficar esperando para ser perdoado, né? E você pedir perdão, quer dizer, você vai lá, olha, é difícil as pessoas irem lá. Sim, eu muito peço difícil, perdão. né? E facilitaria tanto, na verdade, facilitaria muitíssimo. Porque eu acho que se uma pessoa... É o orgulho, né? Acho orgulho, que muito grande. Orgulho é muito grande e a pessoa tem dificuldade de reconhecer o próprio erro. Eu acho que isso é o que a gente deveria fazer no Natal, né, gente? Perdoar ou pedir perdão. Porque quando alguém vem te pedir perdão, às vezes você também fala, não te perdoo. Então você perdoar, às vezes é difícil. Olha, perdoa. Sim. Olha, eu quebrei a sua cara, eu rachei você no meio, mas você me perdoa. Tudo que não é assim, mas é mais ou menos isso. Olha, tá bom, eu te perdoo. A pessoa pode não te perdoar logo, na verdade, porque ela precisa de um tempo. Sim. Mas você conseguir pedir perdão contribui gigantescamente para melhorar. Aí a pessoa pode ser, você tá arriscando ouvir, não te perdoo, ok? Mas você já deu o primeiro passo. Mas eu acho que faz muito bem para quem consegue pedir perdão, né? Pedir perdão não sei o que é mais faz difícil. Muito bem. Eu acho que não, faz muito bem, porque nos livra. O sentimento de culpa é muito ruim. A gente sabe que a gente fez a coisa errada. Sempre se sabe, em algum nível se sabe. E carregar aquilo e ter que bancar a fachada de eu sou um durão e não vou dar o braço a torcer, não vou me submeter a pedir perdão, é feio. É assim, te embrutece, né? E você, na verdade, não está livre do teu sentimento de culpa, que vai te perturbar dentro de você. Então é bom poder pedir perdão. Eu acho que no Natal seria uma boa atividade, assim, honestamente, sentar tudo em volta da mesa, né, ou em volta da árvore e pedir perdão assim, honestamente. De verdade, não precisa do coração. Pedir perdão por tudo, né, mas uma coisa que dá pra gente pedir perdão. É uma coisa de verdade e colocar isso. Acho que isso cria uma união fantástica. Né? Porque vamos combinar que ninguém, né, fez tudo certinho porque a gente fala durante o ano. Não. Você cutucou um aqui, mexeu um ali, de repente magoou um aqui. E aí foi passando, você, não é nada, tal. De repente eu acho que chegar e falar, poxa, me perdoa por eu ter feito aquilo com você, ou aquilo outro. Eu acho que é uma boa prática. E se for sincero, claro, a outra pessoa vai sentir um alívio dentro do coração. Vai dar uma sensação também, gostosa. Né? Verdade. E aí a gente vai sentir aquela união que a gente tanto quer pro Natal. E no ano que vem, né, no começo do ano, a gente vai continuar sentindo aquilo, não vai mudar. Então aí vamos falar do benefício do perdão. Me diz aí. Primeiro que ela já falou que você, né, acha, né, o benefício do perdão, tanto de pedir como receber, enfim, esse negócio de falar, você já vai sentir em paz. Um alívio. Qual é o outro benefício, assim, que a gente pode citar Promover a união entre as pessoas, o entendimento. A gente precisa se sentir junto. Dormir direito também, né? Quem sabe? Tem gente, a gente não fala isso, aconselhar, como é que a pessoa consegue dormir direito? Fez uma lindo, coisa... né? Todo mundo dormir direito, porque se sente uma paz, não só dentro da gente, como com os outros. Porque não podemos viver sem os outros. E aí viver com os outros nesse terreno minado, cheio de problemáticas e de coisas não ditas, é muito ruim. Porque não podemos desenvolver relações verdadeiras. E aí a gente tem relações falsificadas, né? Assim, relações que não são profundas e, portanto, não podem nos nutrir. Ok. Agora... A gente falou de tudo isso, né? De benefícios, de como que é? O que é legal fazer agora no final do ano. Mas aí eu venho falar aqui uma coisa assim, só pra gente entender. Quando a gente perdoa, a gente esquece o que aconteceu? Não, a gente não esquece. Essa parte eu queria pegar. Essa parte ela queria... Não, porque assim, às vezes você fala assim, é que nem eu falei, você perdoa tal, mas não, você não o processo de esquecer. Não, como é que perdoar é? Esquecer não é esquecer. Não, perdoar não é esquecer, não é justificar o outro, não é fechar os olhos. Isso muita gente, é isso que eu sou completamente contra. Muita gente acha que, tenha compaixão pelo outro, perdoa. Isso é fechar os olhos. Não, existem responsabilidades.
né? O perdão é a gente não tá mais atrás da vingança, atrás de querer que a pessoa sofra coisas. Então, a gente vai lembrar, mas aquilo não vai criar um desconforto, né? Que tem antes do perdão. Lágrimas, raiva, mágoa, esse é o desconforto que eu falo. Então, a gente vai saber, lembrar, reconhecer, sentir que teve uma coisa errada, mas não vai sofrer. Ok. Eu não vou sofrer. O outro pode sofrer, porque, aliás, né? Ele fez alguma coisa, mas não é mais com você. Ou seja, aquela coisa, você não esquece, mas você também, quando o assunto vem, é uma coisa mais leve. Depois Sim. que você perdoa, é uma coisa mais, né, tipo, sim, aconteceu, já perdoei, E virou mas passado. virou fato, virou só um fato do passado, Do exato. passado. Porque, Não na virou verdade, sem o perdão, o fato da mágoa, mesmo que tenha acontecido 20 anos atrás ou 200 anos atrás, ela faz parte do presente. E dói, né? E dói. E a pessoa Continua fala com... doendo hoje, faz parte do presente, influencia o presente. Entendeu? E quando a gente consegue perdoar, é como se aquilo virasse história. Corta, vira história e não nos afeta mais. Aí a gente tem liberdade, porque libera a nossa energia. Imagina aquela pessoa que você falou, né? Até que outra pessoa, quantidade de energia que você dedica, né, para uma vingança, uma coisa assim. Então, você está liberado para fazer novas coisas na vida, para viver a vida. Você pode ter... Inclusive, perdão não significa reatar o relacionamento. Não, né? Claro. Você pode só perdoar, né? Perdoar. É com você, repito, é com você e você está livre daquele fato. Está livre. E não e se você quiser reatar ou não com a pessoa... Você me lembrou agora um caso que eu tenho, assim, que a gente fica lembrando, né, gente? Um caso até que é um casal, assim, que acabaram se separando, mas a frase que ela usou é que ela cansou de tanto perdoar. Porque tem aquela coisa, que então aí eu falei, gente, aí eu lembrei agora, falei, nossa, toda hora, não, ele cometia o erro e pedia perdão. Ela falou assim, não, cansei de tanto perdoar, acabou, não aguento mais. Pois é, mas não é seria que não aquele caso que não era perdão, né? Que ela foi só acumulando as desculpas. Porque desculpa e perdão mais ou menos, são parecidos, não? Não, ela está relevando, ela está fechando os olhos. Ah. Isso não é perdão. Ok. Ela está fechando os olhos. E aí, de fato, se ela cansou de tanto perdoar, é claro que ela fechou os olhos, na verdade, não percebeu que o buraco estava mais embaixo, que a coisa era mais complicada e que não dava para resolver simplesmente relevando, né? Tinha que enfrentar o problema. Isso aqui não é perdão, isso aqui é uma forma de expressão, mas não é perdão. E o auto-perdão, se perdoar? Ah, Cecília, aí você pegou uma coisa ainda mais difícil. É mais difícil ainda. Do que se perdoar. Porque às vezes as pessoas cometem o erro perdoar, e ela não consegue se perdoar. É mais difícil a gente se perdoar do E aí que é uma perdoar. questão de superação mesmo, né? E é por isso também, eu acho que atrás do orgulho, da principal camada de orgulho, depois tem esse medo de não conseguir se perdoar, que é por isso que muita gente não consegue pedir perdão. Porque ela se sente tão mal com aquilo que ela fez, que ela não consegue ir na outra pessoa e se desnudar e dizer, desculpa, me perdoe, eu errei. Porque ela não se perdoou. Que não é justificativa, né? A gente aqui não é justificativa, mas eu acho que se perdoar é mais difícil do que perdoar. Que já é difícil, imagine se perdoar. Porque a gente tende a se acabar. O sentimento de culpa é muito grande. Eu vejo, assim, do ponto de vista terapêutico, no consultório, é uma das coisas que mais, assim, perturbam no fundo do fundo as pessoas. Às vezes elas não têm consciência, mas é isso. Às vezes fica uma coisa até inconsciente isso. Ela não tem essa consciência de que ela não se perdoou, que aquilo ficou para trás, porque aquela coisa, né? Vou fingir que nem... Passou porque às vezes passa. A pessoa fez alguma coisa, no começo ela ficou com aquele sentimento, depois ela foi deixando, esquecendo.
como que é? Guardou na gaveta, que você falou, né? Guardou na gaveta, deu mofo ali, começou a feder. E aí depois de uns 10 anos, porque às vezes demora, ela ainda continua pensando naquilo que está lá na gaveta, que ainda ela sente aquele cheiro de mofo, mas não quer saber. Ela não pensa, na verdade, porque é inconsciente, ela sente. Só sente o cheiro. E aí ela se sente envergonhada, né? E essa coisa do cheiro é muito bom, porque aí o que você faz? Aí você acaba se acostumando a evitar certos assuntos, certas situações e tal, porque você se sente muito envergonhado e é por isso que você se esconde. E essas pessoas se endurecem mais? Ou elas ficam mais... A casca, fica uma couraça, né? Uma couraça e não conseguem ser genuínas, espontâneas. Quanto mais sentimentos de culpa elas têm, mais coisas acabam fazendo coisas erradas e não conseguem simplesmente chegar e falar desculpa. Isso, até por coisas banais. Aí você sabe o quanto de sentimentos de culpa que a pessoa tem. Nossa, coisas banais, tipo o quê? Não sei, você pode fazer assim um erro, por exemplo, não tem pessoas que falam desculpa o tempo todo? Uhum. Tipo, tá no carro, faz uma manobra que não é nada, nem o fim do mundo. Desculpa. Por que a pessoa fala desculpa o tempo todo? Porque ela se sente em culpa, que ela nem sabe mais do que, porque lá não tem uma culpa tão grande que você faz desculpa. Essa é uma culpa inconsciente. Ok. Eu ia até fugiu aqui. Você pode perdoar, mas sempre vai estar na memória. Bom, é uma das... a Vanu já disse que atualmente minha raiva dura uma semana. É muito Se dura uma semana tá bom, né? Só é pouco. Uma semana tá bom. Tem raivas que duram anos, não tem problema. Não é? Se for de verdade ir embora, né? Ou se ela afogar, assim, tipo, simplesmente afundar em algum lugar no porão, é outro assunto, né? Mas não, a raiva é muito boa, ela precisa ser transformada. A raiva é um mecanismo de transformação, produz alguma coisa. Se a gente conseguir entender o que é, aí a gente dá um salto de qualidade na nossa vida, no nosso relacionamento, etc. Chorar é bom para perdoar? Eu acho que tem que chorar. Acho que chorar é muito importante. Dizia um psicólogo americano muito famoso, o James Hillman, que às vezes a gente vai em terapia só para chorar, a gente precisa chorar. Quer dizer, às vezes o terapeuta precisa deixar a pessoa chorar. Deve ser, né? Chorar. Que já que elas ficaram tão assim, acho que não chora, né? Não chora, você chega uma hora que você não chora. Inclusive pessoas com muito sentimento de culpa, assim, elas não choram mais. Muita gente não consegue mais chorar. E aí tem que deixar as lágrimas saírem, porque uma hora elas param, sozinhas, porque completou o ciclo, mas você tem que poder chorar. Eu tinha uma pessoa que eu via em consultório, uma mulher, ela sobre qualquer assunto, ela sentava com uma cara normal, ela estava parecendo completamente bem, e começava a lacrimejar, ela chorava. Do nada, ela chorava. E aí, claramente, tinham coisas que precisavam ser choradas e ditas, porque senão não acaba também nunca, tem que chorar tem que traduzir, dizer, claro. né? Mas chorar é muito bom. A gente não tá falando de chorar em filme, né? Não. A gente tá falando de chorar a sua mágoa lá de dentro, tirar aquelas lágrimas. Às vezes que os você, filmes né? ajudam, né? Mas aí ajudam. Não sei, né, também. Eu choro até em desenho animado, porque eu adoro desenho animado. Não, mas desenho... Porque eles têm coisas, é pra mexer mesmo, né? Claro. É pra mexer. Tem as emoções que afloram, não importa se é desenho animado ou o que é. Bom, mas... Não sei, será que faltou mais alguma coisa? Porque o perdão envolve tanta coisa que a gente realmente... Não, eu só quero reiterar a minha sugestão de usar o Natal para fazer uma roda, tipo, né? Vamos pedir perdão. Para pedir cada um, pedir perdão para as outras pessoas, uma pessoa, por uma coisa que de fato consegue admitir e se entregar, não sabendo qual vai ser a resposta, não importa. Cada um faz a sua parte. E ver o que acontece dentro de si. É uma minha sugestão. Ver como que se sente depois e como são os relacionamentos. Olha, depois. eu vou deixar aqui o meu... É mais ou menos como se fosse um depoimento. Eu já perdoei, já fui perdoado. É ótimo, gente. É ótimo. É muito bom. E pedir perdão também, claro. É muito bom. É muito então, bom. Aqui fica o meu depoimento, que é verdade.
Então, tá aí, né? É isso mesmo. Então vamos tentar ser sinceros conosco e ver uma coisa que a gente pode perdoar é pedir perdão de verdade, sem danos. Se você acha, se você quer dar alguma sugestão, se você acha que, né, precisa conversar mais sobre o assunto, é só procurar. Sim, por se tem uma preparação do perdão, né? Porque tem que ter. Aí pode entrar em contato comigo. Adriana Thanes Nogueira, que é aí psicanalista, filósofa, life coach, terapeuta transpessoal, intérprete de sonhos. Gente, é tanta coisa que ela, inclusive, participa aqui do programa, é a nossa aqui, a nossa terapeuta particular aqui, tô brincando, não é terapeuta particular, mas você tem aí, tá aí o site da Adriana, tá aí na nossa live. Você entra lá, você tem lá o contato dela, tudo bonitinho, e ela tá aí para atender, não é isso? Isso mesmo. Viu? Um feliz ano novo para todo mundo, um feliz Natal. E que seja um grande ano novo para todos. Segunda-feira fizeram assim agora. Ficaram tudo grudado uma na outra, short. Ficaram tudo pequenininha. Só ano que vem agora. Mas ano que vem a gente está de volta, lógico, com o Papo Terapia com a Adriana Thanes Nogueira. Você que está aqui conosco, eu vou deixar aqui vou botar aqui a minha vinhetinha e a gente volta daqui a pouco para encerrar aqui o programa. Que você que está apenas nos ouvindo, fica com a gente. Você que está na nossa live, muito obrigado. Obrigada, Adriana, mais uma vez. Feliz ano novo, bom Natal, tudo de bom para você também, Cecília. Eu que agradeço. Muito obrigada, tchau para vocês. A gente vai se despedindo.